Meu Deus, por que que os falsos profetas fazem tanto sucesso? Eu estou estudando desde 2 horas da manhã e eu não consegui convencer a minha mãe, o meu pai, de que o que ela ouviu o Valdomiro dizer é mentira. Eu não consigo. Por quê? O que eles têm que eu não tenho? Por que que a mentira cresce mais do que a verdade? Bom, vamos pensar sobre isso hoje, encerrar aqui mais 4 características de todo falso profeta que faz deles um sucesso, tá? E você tem que tomar cuidado, porque senão até você vai ser enganado. E olha que muitos intelectuais caem nas garras de falsos profetas, infelizmente. Pessoas que têm muita instrução, que leem muito, estudam muito, caem, por exemplo, no catolicismo. Como é que pode? Como é que alguém consegue cair no catolicismo romano e adorar uma imagem? Não dá, né? Mas o que esses caras têm que convencem tanto, tanto e levam tantas pessoas para o buraco da mentira, né? Bom, antes de passar para os próximos 4 pontos, são 4 pontos hoje, eu vou falar para vocês da nossa loja, ó. Camisa nova, tem a branca, tem a vermelha e tem as outras camisas que vocês venham usando aqui no canal. O pano é ó, excelente. Eu fiz questão de cobrar lá, o rapaz que faz a camisa, ó, tem que ser o mesmo pano. Eu quero aquele pano top que eu uso sempre. Eu não compro camisa, irmãos, tá? Eu não vou na C&A, Riachuelo, comprar camisa, não. Eu faço as minhas camisas, tá? São essas camisas que eu uso no meu dia a dia. Se eu vou na igreja, no mercado, onde eu vou. E são repetidas, sim, e pouco importa, porque é minhas camisas. Eu sei que eu estou usando, eu sei que é bom, né? E aí eu coloquei algumas para vender também, tá? Lá no link aqui na descrição tem o link da loja, você pode ir lá e comprar. Bom, o que os caras fazem, gente? Não é possível que você vai estudar teologia a vida toda e quando você for pregar para alguém que está acreditando na mentira, ele vai virar para você e falar assim: a letra mata. Isso acontece ainda hoje, 2021, a letra mata, né? O que acontece, irmãos? Mas é muito sério isso aqui, porque é meio injusto o que fazem, tá? Nós falamos no primeiro vídeo sobre serem mestres da comunicação, fingir serem intelectuais e acreditar no que ensinam, na mentira que ensinam. Existem outras características que são até injustas, mas que são usadas por todos os falsos profetas. Por exemplo, todos os falsos profetas são extremamente carismáticos. Como assim, Devaí? Esses caras são muito gente boa. Eles são muito legais. É muito legal conversar com um falso profeta porque ele sorri para você, ele te cumprimenta, ele trata você bem. O falso profeta, ele trata você bem, cara. O Augusto Nicodemos não vai conseguir encontrar com você como o Romilson vai. Os dois são diferentes. O falso profeta é extremamente carismático. Mas sabe por que ele é carismático? Porque faz parte da estratégia para convencer as pessoas. Seja carismático, sabe? Eu preciso que você confie em mim. Eu preciso fazer amizade com você. E para isso eu tenho que ser extremamente carismático. Eu tenho que ser sangue bom, gente boa. Os falsos profetas são muito carismáticos. Você vê o Henrique Cristo quando ia em programas, o cara sorria, ele brincava, né? Ele tinha paciência de ouvir coisas que a gente não tem, né? Então ele ia em qualquer programa, ele ia em qualquer lugar. Na rua o pessoal parava, ele falava, né, daquele jeitão dele, interpretando Jesus falso dele, mas ele era fácil de ser alcançado. Dentro do que é possível, obviamente, né? A mesma coisa com os outros. Os caras são gente boas, sabe? Você para conversar com eles, você consegue contato deles, né? Diferente de muitos profetas verdadeiros. A culpa não é nossa exatamente porque nós estamos preocupados com outras coisas, né? Nós nos preocupamos em tratar bem uns aos outros, mas a gente está tão preocupado em aprender e ensinar que a gente acaba falhando nisso às vezes, né? Não é todo dia, mas às vezes a gente acaba falhando. Então às vezes está na rua preocupado com alguma coisa e passa alguém e te reconhece, mas você está pensando em outro lugar e não reconhece. Ou às vezes você está impaciente e não responde alguém, enfim. Os falsos profetas, eles conseguem encontrar tempo para ser totalmente carismáticos, eles falam com as pessoas, tratam as pessoas bem, só que isto também é uma estratégia de convencimento. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um dos livros que ensina a fazer isso, tá? Eu vou falar para vocês, funciona
muito bem, tá bom? Poderia até dizer que nós poderíamos usar esse carisma, né, para alcançar mais pessoas. Poderíamos. O negócio é que a gente realmente está preocupado com outras coisas, né? Tanta coisa na nossa cabeça, a gente não está preocupado em convencer o mundo da nossa mentira. Como o falso profeta está extremamente preocupado com isso, então o foco dele é 100% nisso. Enquanto você vai ler Berkoff, o cara tá lendo livros de controle, livros de persuasão, tudo mais, né? Então, foco diferente, resultados diferentes também. Eu acredito que nós podemos aprender com esse primeiro ponto, tá? Isso é só o primeiro ponto. Essa segunda lista é pior do que a primeira, né? Outra característica dos falsos profetas, esses caras estão extremamente preocupados em conseguir pessoas que saibam menos do que eles. É isso mesmo. Pensa aí o que eu falei para você. O falso profeta está focado em conseguir pessoas carentes, pessoas que não têm a mesma instrução. Entendeu agora? Então, se eu sei isso aqui, eu não vou conversar com pessoas que sabem mais do que eu, né? Então, eu vou fugir de pessoas maiores, né? Como, por exemplo, eu defendo o texto crítico. Eu nunca vou conversar com o Rui, né, que é o defensor do texto recebido, porque ele sabe das coisas, sabe? Eu vou focar em quem? Naquele carinha novo que tá chegando agora, que não sabe o que é crítica textual. Eu vou conversar com ele, vou fazer a cabeça dele, entende? Os falsos profetas também agem dessa maneira. E é por isso que existe tantas igrejinhas enganando em lugares pobres. Agora você entendeu por quê? É mais fácil criar uma igrejinha, uma seita numa favela do que no centro da cidade. No centro da cidade existem pessoas muito instruídas. Já na favela, eu sei que isso não é uma regra, né? Até porque eu moro numa favela, mas numa favela é mais fácil você alcançar mulheres, né? Mulheres carentes, senhoras, pessoas que precisam, têm pouca instrução. E os falsos profetas focam muito em pessoas pouco instruídas, porque sabe que fingindo ser intelectuais vão alcançar a maior parte das pessoas. Aí é aquele negócio, quem controla a massa faz o bolo, né? Não sei se existe isso, eu acabei de inventar. Então, é isso que acontece. Você vai ver uma apóstola Sol e vai entrevistar alguém que vai na igreja dela. Conversa com alguém que vai na igreja da apóstola Sol. Você vê que a pessoa, não é que ela é burra, não é questão de burrice, mas a pessoa, eu vou até usar a palavra talvez errada, ela é mais humilde em relação ao conhecimento, tá? Ela não tem tanta instrução, e ela confia tanto na apóstola Sol, que ela esquece de consultar a Bíblia, esquece de consultar outras coisas, né? E vai acreditando piamente. O falso profeta vê essa brecha e se aproveita muito disso. Então, por isso que às vezes, quando você que é estudante de teologia, vai concordar comigo, quem é enganado na sua família? É a sua mãe, a sua avó e a sua tia, não é? São essas pessoas? Por quê? Porque as mulheres têm tão pouco tempo para fazer as coisas que elas estudam menos também. Infelizmente, né? Isso é culpa dos filhos, tá? Você achou ruim que eu falei? Ainda vou falar mais, a culpa é sua. Nós deveríamos dar mais instrução para as nossas família, nossa mãe, nossa esposa, do que depender dela para tudo. Hoje que as mulheres estão começando a desenvolver uma teologia, né? Mas ainda assim elas podem cair em vários problemas, em vários erros teológicos, mas está melhorando muito. Agora, a nossa mãe não tem tempo para isso, nossa esposa, o nosso pai, geralmente ele não está nem aí para isso. Né? O pai não está nem aí para isso, porque ele também está ocupado, né? Então, é assim que os falsos profetas crescem, em cima de pessoas menos instruídas. Dificilmente um membro do meu canal vai ser um falso profeta, porque ele vai entrar aqui na área de membros, ele vai apanhar tanto que ele vai sair me xingando, sabe? Porque a gente não mede as palavras na área de membros, a área de membros é a área de membros. Aqui eu faço um vídeo pequeno, eu falo devagar, lá não. Lá você pagou, você vai ter porrada mesmo, tá? Então, é por isso que o falso profeta está geralmente atrás dessas pessoas menos instruídas, entendeu? E é aí que entra o nosso papel como estudantes de teologia. Imagina o poder que você, estudante, tem em uma igreja pequena. É entrar na igreja para expor a Bíblia, tá? Não estou falando para você entrar e quebrar a cara do falso profeta. É para expor a Bíblia, sabe? Nós temos, nesse caso, um poder muito grande. Eu estou numa igreja pequena, faço parte de uma igreja pequena, uma igreja presbiteriana, né? E ali a gente conversa com o pastor, conversa com os membros, e sempre que eu percebo que as coisas
podem desandar, eu dou aquele toquezinho, ó, presta atenção aí, né? Presta atenção aí. Esses dias o pastor tá preocupado no crescimento, eu dei aquele cutucão nele, ó, cuidado. Cuidado, porque esse caminho é um caminho ruim. Pessoas instruídas também podem ser enganadas, tá? Mas esta é um dos grandes segredos do falso profeta. Até no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tem tem um exemplo de um piloto de avião, né? Eu vi isso no resumo, nem sei se está no livro, mas no resumo o cara conta a história de um piloto de avião, um cara instruído, um cara com conhecimento técnico muito grande, né? O piloto de avião abasteceu o avião com a gasolina errada, com o combustível errado. No alto, o avião deu problema, ele pousou o avião, mesmo assim o avião destruiu tudo. A pessoa muito instruída teve a oportunidade de brigar com a pessoa menos instruída. E o que ele fez? Ele fez o contrário. Ele foi totalmente carismático com a pessoa menos instruída e conseguiu a confiança eterna daquela pessoa. Olha aí o segredo, o grande mistério, né? Você tratar de maneira diferente aquelas pessoas que você quer usar daqui para frente, entende? Então este é um dos grandes segredos. E para isso, eles focam tudo em pessoas menos instruídas, né? O sexto ponto é o seguinte, é mais fácil de você ver. Você vá num vídeo do Júnior Trovão, depois que vê esse vídeo, vá no vídeo do Júnior Trovão, que é onde eu mais vejo acontecendo. O Júnior Trovão está lá com o microfone na mão e ele tá andando ele anda muito, né? Ele anda muito. Aí ele tá com o microfone na mão e de repente ele olha pro céu e fala assim, eu vou falar. O que esse cara tá fazendo? Ele tá fingindo que Jesus está falando com ele, entende? Ele é tipo assim, como se Jesus estivesse cutucando a fala, Júnior, fala o que eu mandei você falar. E as pessoas dão glória a Deus, às vezes, quando ele fala isso. Eu vou falar. O que acontece? Os falsos profetas são ótimos atores. Os caras são muito bons em ser atores. Eles fingem receber a palavra de Deus direto de Deus. E dentro do culto, às vezes, ao vivo. Então a maneira de você expor aquilo que você quer expor muda muito na recepção. Então se eu conseguir fingir, eu não vou saber fingir, eu nunca fiz isso, mas se eu fingir que recebi uma mensagem agora do Espírito Santo, eu tenho que saber transmitir isso para vocês, sabe? Eu tenho que ser ator mesmo. E esses caras são muito atores. Eles sabem muito como manipular o público pela performance deles ao vivo, coisa que eu não sei. Vai no Benny Hinn. O Benny Hinn é totalmente ator. Ele é um dos maiores atores que a gente tem na televisão, sabe? Ele vence os falsos profetas do Brasil de uma vez só. Ele tá lá no culto dele, ele finge que ele tá num ambiente espiritual e ele começa, né? Com o microfone na mão, ele começa a olhar para as pessoas e quem tá vendo aquilo, imagina assim, nossa, ele tá vendo a minha alma. Ele tá vendo o meu espírito, tá vendo os meus pecados. E aí quando o Benny Hinn faz isso aqui, ó, encosta a mão, rapaz, acabou, a pessoa vai onde ele quiser. A pessoa cai. Por quê? Porque o cara é um grande ator. Então, os falsos profetas são ótimos atores. E você tem que ser esperto para não cair na atuação deles, tá? Isso aí é muito comum no Brasil, mas realmente o Júnior Trovão e o Benny Hinn, para mim, são os maiores. Tem o Cláudio Duarte, também é um grande ator, né? Cláudio Duarte, ele fala que ele não é comediante, né? Ele não sou engraçado. Esse é o meu jeito, né? Eu não sou engraçado, esse é meu jeito. E ninguém nunca viu o Cláudio Duarte falando, né, do jeito normal. Ele fala que ele não faz de propósito, mas, cara, pra cima de nós, nós é da favela, a gente sabe como as coisas funcionam, né, Claudinho? É ator, né? Último ponto, é o ponto mais crítico, é onde a gente precisa de ter mais paciência, mais calma. É o ponto que a gente viu aqui no canal recentemente, com o Romilson, com muitas pessoas, e aqui na área de membros tem uma série de estudos com 5 vídeos intitulado O Teatro de Satanás, né? A maneira como Satanás usa pessoas religiosas para enganar outras pessoas. Eu fiz um react, eu fiz 5 react comentando sobre isso em vídeos aqui do YouTube. Então tá aqui na área de membros. Vocês, se quiserem esse conteúdo, vão poder participar ali. Para isso, clique em Seja Membro, tá? Para você conseguir ter acesso. Todo falso profeta sabe muito bem usar a Bíblia.
Todo falso profeta sabe usar a Bíblia. Mas olha como eles usam a Bíblia. Lembra que Satanás usou a palavra de Deus contra Eva? E lembra como ele usou também contra Jesus? Vou deixar esse exercício para vocês. Estudem a estratégia de Satanás quando tentou Jesus no monte. Ele usou a palavra de Deus para manipular o desejo de Jesus. Ele não conseguiu, óbvio. Ele não conseguiu com Jesus, mas com você ele consegue. Tá? O falso profeta sabe usar a palavra de Deus para manipular os desejos, as ações, as vontades das pessoas. Olha, você quer ficar rico? Vamos ler a palavra de Deus? Deus deseja que você prospere. Está escrito aqui no texto, Deus deseja que os seus servos prosperem. E eles usam a Bíblia para enganar as pessoas. E eles fazem isso usando tudo que eu falei daqui para trás, né? Mas eles usam a Bíblia para isso. Você quer acreditar no humanismo secular? Eles vão usar a Bíblia para fazer isso. Né? Deus ama, Deus é amor, Deus é graça, a graça alcança todo mundo, Deus aceita todo mundo, venha como estás. Ele está usando a Bíblia, mas para pregar uma mensagem que você já queria ouvir, não a mensagem da Bíblia, tá? E é claro, eles fazem isso para alcançar o maior número de pessoas, né? Qual a desculpa bíblica para a igreja no multiverso, por exemplo? Há uma desculpa bíblica para isso? Ainda não, né? Mas vai ter, é só esperar mais um pouco que vai ter. Os movimentos de esquerda, os movimentos LGBT usam a Bíblia para isso, mas o que eles fazem com a Bíblia? Eles pegam um trecho da Bíblia e apoiam aquilo que você já estava pensando. Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ter poder? Quer ter autoridade? Você quer uma nova história? Uma nova história Deus tem para mim. Onde está escrito isso? E era sobre isso que estava escrito mesmo? Né? Então eles vão pegar a Bíblia para fazer com que você se sinta bem na frente deles. Fique à vontade, né? Às vezes até para falar sobre o juízo, né? Tem um falso profeta da África que usa a Bíblia para pregar arrependimento, né? E alguém veio até elogiar ele e falou, poxa, mas esse cara prega arrependimento, né? Só tem um detalhe, esse arrependimento que ele prega é dependente dele, sabe? O salvador desse profeta é ele mesmo. E é aí que as coisas fazem sentido, né? Você pode se arrepender. Fala para ele, beleza, eu me arrependi, mas eu posso ir para presbiteriana? Ele não vai aceitar, porque as denominações estão caídas. É por isso que ele é o caminho. Então, olha só. Mesmo que o falso profeta pregue a Bíblia, às vezes ele está fazendo isso para apoiar algo que você já quer e algo que vai fazer com que você fique preso a ele. Essa é uma grande característica dos falsos profetas, né? Bom, tem mais características, né? Tem mais características, mas eu vou deixar, se vocês gostarem, se vocês se inscreverem no canal e dependendo dos comentários, eu gravo aqui. Tem mais pelo menos 3 características que faltou aqui no vídeo. Vou ficando por aqui. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, porque sempre tem material assim por aqui. Fiquem com Deus, visitem a loja do canal. Tchau!